Você já sentiu como se estivesse orando, mas não obtendo respostas? Como se houvesse apenas silêncio. Não se engane, o silêncio de Deus nunca significa ausência. Muitas vezes, é no silêncio que Ele trabalha de forma mais profunda em nossas vidas. Hoje, vamos refletir juntos sobre uma verdade poderosa. Deus ouve até mesmo as orações que você não consegue expressar em palavras. Prepare o coração, porque essa mensagem vai tocar sua alma e renovar sua fé. No livro de Oséias, capítulo 4, o próprio Deus disse: "O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento." E realmente, muitas pessoas sofrem e não conseguem ter uma vida de oração porque acreditam mais no que as pessoas dizem do que nas palavras de Jesus. E sabe o que Jesus disse? Que a nossa oração, para ser ouvida, não precisa ser cheia de regras. Ela precisa apenas ser sincera. Veja o que ele disse: "Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará." E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Repare que Jesus não fala nada a respeito de orar em voz alta ou em pensamento. A única coisa que ele diz é que devemos orar diretamente ao Pai e voltar toda a nossa atenção para Ele, dizendo que está em nosso coração, sem se preocupar com palavras bonitas, repetições ou formalidades. A oração que Deus ouve é aquela que vem da alma, que é feita em espírito e em verdade. Porém, existem algumas situações em que podemos orar em silêncio. Por exemplo, não há por que você fazer a sua oração em voz alta se estiver sozinho no seu quarto, caminhando pela rua ou enquanto está no ônibus, no trabalho ou na faculdade. Também há momentos em que as nossas orações devem ficar somente entre nós e Deus, sem que Satanás e os seus demônios fiquem sabendo do que se trata. Algumas pessoas acham que o diabo tem poder para ler os nossos pensamentos, assim como Deus, mas isso não é verdade. O diabo é um ser limitado, e a Bíblia diz que só Deus tem a onisciência, que é a capacidade de saber tudo, incluindo pensamentos, sentimentos, passado, presente e futuro. Veja o que está escrito no Salmo 139. "Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor." E uma prova de que a oração silenciosa tem tanto poder quanto a oração em voz alta está na história de Ana. Essa mulher queria muito ter um filho, mas não podia porque era estéril e já era uma mulher idosa. E a Bíblia diz que certo dia ela estava muito angustiada e orou em silêncio, apenas mexendo seus lábios. Então o sacerdote Eli, que estava passando ali por perto, estranhou aquela cena e a repreendeu, pois achava que Ana tinha bebido muito vinho e que estava bêbada. Mas não, Ana estava apenas orando em pensamento. Veja como foi. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: "Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho." E se continuarmos lendo esse capítulo, veremos que pouco tempo depois, o Senhor atendeu a oração silenciosa de Ana e lhe deu um filho chamado Samuel, que foi um dos maiores profetas de Deus que já passaram por esta terra. E da mesma forma, podemos falar e pedir qualquer coisa a Deus em pensamento, que Ele nos escutará, e se for da vontade dEle, atenderá ao nosso pedido. Amém? E antes de encerrar este vídeo, é muito importante que você entenda uma coisa. Por mais que o diabo não consiga ler os nossos pensamentos, ele pode muito bem saber o que se passa pela nossa cabeça. E você pode estar se perguntando: "Ué, pastor, mas como assim? A Bíblia não diz que Deus é o único que tem a onisciência?" Sim, a Bíblia diz. Mas ela também diz que o diabo é como um leão, que anda ao nosso derredor, rugindo e procurando formas de nos devorar.
Isso quer dizer que Satanás nos conhece muito bem e pode saber o que se passa na nossa mente apenas analisando as expressões do nosso corpo. Afinal de contas, ele convive entre os seres humanos desde os tempos de Adão e Eva e sabe muito bem como nos comportamos diante das lutas e tentações. Ele sabe, por exemplo, quando estamos com medo, com desejo de pecar, com raiva ou mágoa de alguém. Mas não fique se preocupando com isso, porque o inimigo não tem poder para nos derrubar quando estamos vigilantes, em oração e em obediência à palavra de Deus. E agora que você já sabe que Deus conhece todos os seus pensamentos, sentimentos, desejos e necessidades, e que a oração silenciosa tem tanto poder quanto a oração em voz alta, desde que seja feita com sinceridade e com fé, eu quero te encorajar a orar mais, com mais frequência. Não fique esperando um momento ideal ou um local específico para fazer suas orações. Apenas crie o hábito de falar com o Pai em todos os momentos e em qualquer lugar. Eu tenho certeza que a oração vai te manter cada vez mais firme nos caminhos do Senhor. Amém? E agora vai ser o momento em que você vai colocar em prática isso que você aprendeu nesse vídeo. Eu vou deixar a música de fundo tocando e você vai fazer a sua oração. Talvez pela primeira vez na sua vida, ou você que já está acostumado a orar, eu quero te incentivar a orar, seja em voz alta ou seja no seu pensamento. E creia, meu irmão, Deus ouve as orações. Talvez não será no seu tempo que o Senhor vai te responder, mas não duvide do poder e do amor do Senhor. Deus é fiel, meu irmão. Então volte o seu coração para Ele agora e fale com o Senhor nesse momento. Se essa palavra abençoou a sua vida, não deixe de compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Deus pode usar você para alcançar corações que precisam ouvir essa verdade. Aproveite e se inscreva no canal. Palavra que liberta, para receber mais reflexões que edificam a sua fé. Não se esqueça de deixar o seu like e comentar aqui embaixo como essa mensagem tocou o seu coração. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e até o próximo vídeo. Paz e graça para você e sua família.